Muito bem, meus amigos, senhores, senhoras e senhoritas, queridíssimos concursandos do meu Brasil e alunos na rede LAC Concursos. É sempre um prazer muito grande em revê-lo, em revê-la, estar em sua simpática e carinhosa companhia. E para mim, Cláudio Cardoso, o da foto, sempre um grande prazer poder me sentir parte das suas preciosíssimas horas de estudos, nessa árdua caminhada, porém, extremamente compensadora ao seu final, que é a caminhada do concursando. Então, meus amigos, mais uma vez aqui reunidos para dar sequência ao nosso curso de contabilidade introdutória. Então, trabalhar em cima da nossa queridíssima contabilidade, minha queridíssima e cada vez mais sua também. Então, meus amigos, proposta da nossa aula de hoje, o objetivo da nossa aula de hoje, conhecermos as contas contábeis e também a teoria das contas. Então, vamos definir aqui conta contábil, muito tranquilo, de se entender o que vem a ser e assunto-chave, como veremos, para o entendimento futuro, para o bom andamento do seu entendimento, da sua compreensão do método das partidas dobradas, na nossa alfabetização contábil. Também o objetivo da aula de hoje, a chamada teoria das contas, uma decoreba, tá certo? Que às vezes aparece em termos de prova, normalmente em provas da ESAF, ok? E que, enfim, pouquíssimo uso prático na contabilidade, mas é decoreba, cai em prova, a gente precisa conhecer. Então, meus amigos, vamos dar sequência ao nosso trabalho, vamos começar então a nossa aula de hoje. Então, como eu ia dizendo, a aula de hoje muito importante no sentido da sua compreensão do que vem a ser conta contábil. Em aulas futuras, nós já vamos nos aproximando do momento chave desse curso de contabilidade introdutória, que é a compreensão, a apreensão do método das partidas dobradas, o famoso débito e crédito. E apesar de eu tentar, de 3 maneiras diferentes, te ensinar e justificar o método das partidas dobradas, quando chegar o momento adequado, nós veremos que apenas a terceira maneira é definitiva. E essa terceira maneira definitiva nada mais é do que conhecer as principais contas contábeis, ok? O que elas representam, onde são classificadas, qual é a natureza de seu saldo, como passaremos a ver a partir de agora. Então é muito importante você compreender o que é uma conta, o que é muito fácil, mas, além disso, conhecer as principais contas contábeis, uma questão de nomenclatura. Perfeito? Então, vamos ganhar uma vasta literatura das principais contas contábeis que utilizamos em questões de prova. Então, vamos lá. Olha só. Começamos falando, então, de escrituração. Então, nós já trabalhamos em aula anterior, nesse nosso curso de contabilidade introdutória, as chamadas técnicas contábeis. Técnicas contábeis, ferramentas de que a contabilidade se utiliza para poder atingir os seus objetivos. E a primeira técnica que nós vimos é a chamada escrituração. Lembra do exemplo? Lembra daquela questão da finalidade da contabilidade, que é controlar o patrimônio? Né? E então nós vimos aqui, eu tenho 50 pares de sapato e eu digo para você, controle esse patrimônio. Você senta aqui com um caderninho e uma caneta, né, e começa a anotar tudo aquilo que acontece? Pois é. Se nós tivermos só nós dois e essa informação servisse apenas, interessasse apenas a mim e a você, você poderia escrever de qualquer maneira, desde que combinado comigo, e só nós dois então nos entenderíamos e estaria ótimo. O problema é que, como nós vimos, a contabilidade interessa a uma série de usuários de natureza diferente, normalmente usuários que não são entendedores da contabilidade, mas leigos no assunto, né? Então é necessária uma padronização, é necessário que todo mundo escreva do mesmo jeito, né, para que se crie, então, um senso comum e todo mundo consiga entender e comparar as diferentes informações obtidas em diversas empresas diferentes. Então, essa maneira, digamos assim, diferente de anotar tudo aquilo que faz o patrimônio variar, é a chamada técnica de escrituração. Escrituração, então, olha lá, nada mais é do que o registro em livros especiais, chamados livros contábeis de escrituração. E em linguagem própria, o famoso método das partidas dobradas, dos fatos que influem na composição qualitativa e quantitativa do patrimônio, chamados, como veremos também, de fatos contábeis, com observância dos princípios geralmente aceitos. Então, se no nosso exemplo aqui, de maneira tosca, grotesca, você pegava um caderno qualquer para registrar as mudanças no patrimônio, na contabilidade nós não usamos um caderno qualquer, nós usamos os chamados livros contábeis, livros como também conheceremos livro diário, livro razão,
livro caixa. Então, livros contábeis revestidos de algumas formalidades, então tem que ser numerados, tem que ter tempo de abertura e encerramento, tem que ser registrado. Então, conheceremos livros contábeis também à medida que o curso avance em aula posterior. Então, utilizamos livros especiais e utilizamos também uma linguagem própria. Então, você não vai anotar do jeito que você quer. Você vai utilizar uma nomenclatura especial, uma forma de registrar especial, simbologias, tá certo? Padronizadas, que é justamente o chamado método das partidas dobradas, objeto de aula específica, na sequência dessa, dentro desse nosso curso de contabilidade introdutória. Perfeito? É o famoso débito e crédito. Muito bem. Então, vamos registrar o quê? Os fatos que alteram qualitativa, então muda apenas a qualidade do meu patrimônio, tá certo? Eu tinha R$100 em dinheiro, troquei por R$100 em pares de sapato. E quantitativa, o patrimônio pode aumentar ou diminuir, caso, por exemplo, da obtenção de receitas ou despesas, respectivamente. Perfeito? Sempre com observância dos princípios de contabilidade, que nós vamos também conhecer no final desse nosso curso de contabilidade introdutória. Perfeito? Então, vamos lá. Então, aconteceu um fato contábil, algo que modifica qualitativa ou quantitativamente o meu patrimônio. Então, nós vamos precisar fazer a anotação, né? Então, essa anotação chama-se, na contabilidade, de registro. Vamos fazer o registro contábil. Ou de partida. Ou ainda, de lançamento. Eu diria que o primeiro e o terceiro são os termos mais utilizados. Vamos lá, gente, vamos fazer aqui esse registro contábil. Vamos lá, gente, qual é o lançamento que aconteceu? Perfeito? Sinônimo também, embora de menos uso. Qual foi a partida, né, desse fato contábil? Então, terminologias para dizer que a gente anotou o fato que aconteceu. Tá? Registro e lançamento, como disse, são as principais. Então, eles são efetuados, tá certo? Aonde? Onde é que eu faço o registro? Onde é que eu faço o lançamento de um fato que aconteceu? Nas chamadas contas contábeis. Então, vamos passar, a partir de agora, a definir o objetivo da nossa aula de hoje, que é conta contábil. Então, o que vem a ser conta, Cláudio? Primeira definição clássica que você encontra nos livros. Depois eu vou explicar para você. Isso aqui é bastante tranquilo de se entender. Conta contábil é uma classe de elementos do patrimônio, ou seja, são títulos que identificam graficamente elementos de mesma natureza. Então, é uma classe de elementos do patrimônio. O patrimônio tem classes diferentes. O patrimônio é composto de bens, direitos e obrigações. Como vimos aqui a definição, o conjunto de bens, direitos e obrigações. Perfeito? Muito bem. Então, eu vou ter diferentes tipos de bens, como o dinheiro, como veículos, como imóveis, tá certo? Diferentes tipos de direitos, como clientes, como duplicados a receber, como despesas pagas antecipadamente, e diferentes tipos de obrigações, como salários a pagar, tributos a recolher, fornecedores. Então, eu tenho classes, né, diferentes de elementos do meu patrimônio, tipos diferentes de bens, direitos e obrigações. Então, cada classe, cada tipo diferente de bem, direito ou obrigação é registrado, né, por meio de um nome, um título, tá certo? E uma identidade gráfica, né, que nós vamos conhecer a partir de agora. Então, é o nome com o qual eu batizo um bem, um direito ou uma obrigação. Então, para cada elemento do patrimônio, há uma conta para representá-lo e controlá-lo. Então, veremos que é a partir dessa conta, dessa representação gráfica, que nós fazemos o controle daquele tipo de elemento patrimonial. Seja ele, como disse, um bem, um direito, uma obrigação, uma receita ou uma despesa. Perfeito? Então, a função das contas é registrar bens, direitos, obrigações e a situação líquida patrimonial. Situação líquida patrimonial, você sabe, é o patrimônio líquido. Não deixa de ser uma obrigação, porém uma obrigação não exigível, né? Uma obrigação com os sócios da nossa companhia. Além de receitas e despesas, com base nos quais, já sabemos, são apurados os lucros ou prejuízos decorrentes da atividade da nossa empresa. Então, Cláudio, o que vem a ser graficamente uma conta? Então, um modelo completo de uma conta. Olha aqui, ó. Então você tem aqui o nome da conta, caixa. Caixa, por exemplo, é o nome da conta que representa graficamente um tipo de bem, que é o dinheiro vivo, o dinheiro em espécie que temos na nossa empresa, né?
Você pode pensar, por exemplo, na caixa registradora. Tem lá a minha empresa, nós temos a antiga, boa e velha caixa registradora. Poxa, Cláudio, você é do tempo da caixa registradora? Sou. Ontem, semana mesmo, fui numa lavanderia, a mulher tinha uma caixa registradora de madeira. Eu vi aquilo porque eu trabalhei com meu pai numa birochinha que ele tinha também. Eu vi aquilo e fiquei maluco, né? Porque é muito legal, muito interessante essas coisas do passado. Então, você pode associar isso com caixa registradora. É o dinheiro que você tem dentro da empresa. Não está na conta corrente bancária, não está aplicado em nada. É o dinheiro vivo, tá? Então, esse tipo de item patrimonial, esse tipo de bem, de elemento patrimonial, é registrado numa conta batizada de caixa. E como é que se dá o controle, tá certo, do que acontece com o caixa da minha empresa? Para fazer um controle com todas as informações que a contabilidade necessita, o que eu vou ter de informação aqui? Ó? A data em que aconteceu o fato contábil. O histórico, uma descrição sucinta de que fato é aquele. A contrapartida. Se nós falamos que o registro também pode ser chamado de partida, né? Nós vamos ver na nossa próxima aula, ao falar do método das partidas dobradas, que a cada fato contábil que acontece dentro da minha empresa, no mínimo 2 contas são movimentadas. Então vai acontecer registro, vai acontecer lançamento, vai acontecer partida, em no mínimo 2 contas. E se uma partida está sendo feita na conta caixa, certamente há pelo menos mais uma outra conta sendo movimentada além desta. Então, se a partida é no caixa, a contrapartida vai acontecer em outra conta e essa outra conta eu vou lançar aqui. Finalmente, eu farei um registro para identificar se esse fato contábil afeta positiva ou negativamente o saldo do caixa. Se eu tenho mais dinheiro ou menos dinheiro, né? Então, nós vamos também nessa aula, a respeito do método das partidas dobradas, definir, né, que dependendo da natureza da conta, dependendo dela ser bem, direito, obrigação, receita ou despesa, ela pode aumentar por movimentações a débito ou movimentações a crédito. E, Cláudio, lá vem você com esse negócio de débito e crédito, de contabilidade, partida dobrada, essa coisa que eu sei que é tudo ao contrário, é uma confusão só. Primeiro, não se estressa com isso ainda. Tá certo? Não é hoje, não é agora. Essa é a nossa aula de método das partidas dobradas. Eu só estou ilustrando o que é uma conta contábil. Segundo, e talvez mais importante, acabei de dizer para você que esse débito e esse crédito funcionam apenas como operadores matemáticos. Tá? Então, débito e crédito, falaremos na nossa próxima aula, não são bons nem ruins para a minha empresa. São meras convenções. Né? Débitos vão representar aplicações de recursos, créditos vão representar origens, e no limiar matemático, débitos para algumas contas vão significar aumento no saldo da conta e de crédito diminuição. Perfeito? Uma conta como caixa, por exemplo, quando eu quero aumentar o saldo dela, tem mais dinheiro, eu movimento a débito. Quando eu quero diminuir, eu movimento a crédito. Né? Então, ilustrando aqui o que seria, só para não passar em branco, a movimentação da conta caixa, a gente pode supor, né, olha aqui, ó, que no dia 1º de janeiro, a gente começa a nossa empresa. Para começar a nossa empresa, eu já comentei na aula passada que é necessário que os sócios coloquem o seu patrimônio particular à disposição da sociedade, por meio de uma coisa chamada capital social. Né? Então a gente vem aqui e coloca aqui, ó, o histórico. Integralização de capital. Integralização de capital é o sócio colocando recursos dentro da minha empresa. Né? A outra conta que nós movimentaremos, nós vamos passar a conhecer contas aqui, criar uma literatura, é chamada capital social. É uma conta que registra uma obrigação da companhia com os seus sócios, é uma conta de patrimônio líquido. Né? Então, imaginando que o sócio tenha colocado R$100 ou R$100.000 na minha empresa, vamos então aqui estipular, depois você vai entender melhor por quê, que para aumentar o saldo da conta caixa, eu utilizo a coluna do débito. Então eu venho aqui e digo, ó, tem agora 100. Perfeito? Tem agora 100. Depois você vai perceber que nesse mesmo momento, eu vou lá na conta capital social e faço o mesmo tipo de lançamento. Só que eu vou dizer que a contrapartida foi no caixa. E que se aqui no caixa eu movimento a débito, lá no capital eu vou movimentar a crédito. Né? E aí eu vou controlando. Né? Digamos que no dia 5,
eu compre. Então, aquisição de estoques. Então, compro mercadorias para revenda. Existe uma conta contábil que simboliza as mercadorias que eu tenho para revenda. Essa conta é chamada mercadorias ou estoques. Então, além do caixa, do dinheiro que eu vou gastar para poder comprar esse estoque, o outro componente patrimonial movimentado é a conta estoques, porque eu que não tinha estoque, agora vou passar a ter. Então, aqui, tem duas contas movimentadas nesse fato contábil, a conta caixa e a conta estoques. E se nós convencionamos que para aumentar o saldo da conta caixa, quando eu tenho mais dinheiro, eu utilizo a coluna do débito, agora que ao contrário eu estou pagando por esse estoque, eu tenho menos dinheiro, eu vou utilizar a coluna do crédito. Então, imaginando uma compra de estoque no valor de 40, eu lançaria ali a crédito o valor de 40. E é visualizando então essa coluna aqui do débito e do crédito, que eu vou chegar à conclusão no momento que me interessa, de quanto eu tenho em caixa. Olha, se entrou 100 e saiu 40, nesse momento, eu tenho R$60 em dinheiro. Percebeu? Então é assim que se dá o controle do saldo de um determinado elemento patrimonial. Percebeu? Muito bem. Então vamos seguir adiante. E aí, galera, gostou da aula do professor Cláudio Cardoso? Fantástico, né? O professor Cláudio é um professor bastante experiente, um professor aí que conhece muito da contabilidade, e ele teve a oportunidade de gravar conosco um super curso de contabilidade geral. São mais de 20 videoaulas exclusivas, aulas super detalhadas, com exercícios, material de apoio, ou seja, um grande curso. Quer continuar assistindo a aula do professor Cláudio? Quer assistir as demais aulas do professor Cláudio? Então acesse nosso site lacconcurso.com.br e se matricule no curso que custa, atenção, apenas R$60. Exatamente R$60. Você vai ter direito ao curso completíssimo do professor Cláudio Cardoso. Você pode ter certeza que aqui no Lacconcurso é o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus.